Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez agradecidos imensamente por essa oportunidade que temos na Casa Cantinho de Jesus. E agradecidos, nós rogamos também a Jesus, rogamos a espiritualidade amiga, que sempre está conosco, que possa, se fazer presente neste momento, nos envolvendo, e nos inspirando nesta noite, para que possamos ter as palavras corretas, a compreensão vinda do fundo do coração de tudo aquilo que aqui nos é reservado esta noite para o nosso aprendizado. Agradecemos então a Jesus e agradecemos a todos vocês que aqui se encontram, para que possamos trabalhar esses aprendizados que Jesus nos reserva. Nós temos nesse primeiro momento, conforme o Delano falou, esse primeiro momento até as 8h10, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E como é um estudo sequencial, a casa já passou, pelos capítulos, e estamos no último capítulo, a coletânea de preces espíritas. E hoje nós vamos comentar aqui os itens 64 a 66, que ele é intitulado... esse item 64 a 66, ele está dentro das preces pelos espíritos, que tem a primeira parte, a prece por si mesmo, tem a prece pelos outros, e agora nós estamos na prece pelos espíritos. E nesse item 64, ele é pelos espíritos sofredores que pedem prece. E nós já sabemos que todos nós, quando vivenciamos aqui entre nós encarnados, situações difíceis de transformação, de mudança, de qualquer natureza, nós precisamos sempre de ajuda um do outro para que nós possamos nos posicionar, Uma mudança assim, diferente de tudo que nós vivenciamos, nós precisamos sempre de contar com o outro para um equilíbrio, para um aprumo, para que nós possamos estar cada vez mais equilibrados no novo que sempre vem acontecendo em nossa vida. Não é diferente com quem dá um pulo daqui para o lado de lá. Ou vamos falar diferente também, É muito mais profundo essa oportunidade que nós temos sempre de ir e vir. É um momento de finalizar uma fase, não é? E de iniciar outra. E nós vamos lembrar aqui de quando nós recebemos aqui os bebês aqui na Terra. O que acontece com os bebês que chegam aqui? Eles chegam num primeiro momento. Não vamos dizer que todos têm sempre essa fase. Mas no primeiro momento, aqueles bebezinhos que chegam, eles choram durante todo o tempo, eles estranham, têm uma alimentação que eles nunca receberam, eles não têm um conhecimento físico de quem está ao seu redor. Aí tudo é conquistado no carinho, não é assim? Tudo é conquistado para que ele se situe, para que o bebê chegue se situando, é preciso aquele carinho, aquela conquista, onde ele vai reconhecendo, e vai ali já assimilando para ele poder normalizar dentro do plano em que ele está vindo, novamente nas suas provas, no seu aprendizado, no seu progresso. Quem chega do lado de lá, também, gente, totalmente ligado aqui ao plano físico. E sem o conhecimento, sem o esclarecimento da doutrina espírita, que é essa doutrina de amor, essa doutrina de luz, que nos conduz sempre, nos raciocínios, nos passos, em tudo que nós precisamos para dar condução à nossa evolução. Chegando do lado de lá, quantas pessoas deparam, com a situação vivida diferente totalmente do que imaginam, que seria uma fase depois da vida terrestre. Então, o primeiro sentimento que nós sabemos que atravessa o coração de todos eles é de sofrimento. É verdade, gente? É de sofrimento às vezes, alguns por decepção, outros por refletirem suas ações aqui na Terra e sentirem-se pesados de um tempo que já acabou e que não existe ali mais uma oportunidade de dar continuidade naquilo que eu imaginava que faria, naquilo que eu poderia ter feito.
e aí muitos e muitos e muitos entram em sofrimentos, alguns muito prolongados, outros por fase curta, mas a maioria ali, a maioria de nós, quando estamos nesta fase, não existe nenhum, gente, não só os que pedem prece, que é aquilo que nós vamos falar, mas todos nós necessitamos da prece recebida de outros. Como que é maravilhoso, a gente vem falando aqui, né, às terças-feiras, sobre essa oportunidade da prece. E aí nós vamos pensando como que ela realmente age dentro daquilo que nós buscamos. E aí aqui, hoje, nós vamos lembrar dos espíritos sofredores que pedem prece, mas vamos envolver a todos os sofredores também, né? Vamos aqui, então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer a leitura, que essa coletânea de prece, como todos aqui já vêm acompanhando, ela tem um prefácio. E esse prefácio, ele vem apresentando o que seria a prece para aquele fim, que aqui é intitulado. E aqui o prefácio nosso hoje, ele é curtinho. Nós vamos fazer aqui leitura e vamos dar condução à compreensão de tudo isso. No prefácio, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala assim: para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é necessário lembrar o seu modo de ação anteriormente explicado lá no capítulo 27, que foi o capítulo anteriormente estudado. Aquele que se compenetrou desta verdade do capítulo, ora com mais fervor, em virtude da certeza de não estar em prece em vão. Todo mundo foi claro, não foi? Então é isso. Nós vamos então aqui, conforme ele fala, ele recomenda, nós vamos nos reportar aqui ao capítulo 27, nesses itens que ele diz aqui, para que nós possamos conversar aqui a respeito. Porque esse pedacinho que ele fala, aqui no capítulo 27, é sobre a ação da prece. É sobre a ação da prece para que nós possamos lembrar como que é a ação da prece em nossas vidas. Nós temos a prece, como nós sabemos, todos sabemos aqui, como todos sabemos, que a prece, ela é uma invocação. Ela é uma invocação que fazemos constantemente, né, gente? Nós fazemos essa invocação, que é um momento que nós nos colocamos em contato com aquele ser que nós buscamos. Os católicos vão rezar, pedir para Nossa Senhora, né, para Nossa Mãe, se dirige a ela, não é assim? E aí, nós vamos entender aqui que será que todos nós sabemos ou compreendemos no fundo aqui do coração essa ação da prece? Quando nós estamos emitindo aquelas palavras, emitindo, né, dialogando intimamente. Nós vamos lembrar aqui agora do seguinte, que nós, acredito que a maioria, todos nós, no dia a dia, a cada pensamento que a gente tem, nós estamos conversando, às vezes conosco mesmo. E nós, às vezes, não entendemos que estamos, às vezes, dialogando com os espíritos, no nosso pensamento, né? Porque nós acabamos buscando ideias, definindo ideias e concluindo coisas no pensamento. E essas vezes que nós temos, todo o tempo nosso, ele é munido por vontade, pensamento, elaboração, não é assim? E aí, de repente, nós entendemos que de uma forma assim, rotineira, nós fazemos esses diálogos. De uma forma rotineira. Ai, meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente? Nossa Senhora! Não é assim? Deveria ser um diálogo realmente com Nossa Senhora. Deveria ser um diálogo realmente com meu Deus, com meu Jesus, né? E aí, de repente, nós não vamos falar que assim, numa palavra que talvez não fosse muito termo, mas nós banalizamos um pouco isso. E nós precisamos entender, porque os nossos diálogos íntimos, eles precisam ser cavocados aqui dentro, para que nós possamos entender que existe ao nosso entorno, ao nosso redor, tudo pronto para essa canalização. Tudo, não é isso mesmo? Aí nós vamos entender que nesse capítulo do item 27,
ele vem nos dizendo sobre isso. Essa ação da prece, ela é importante, entendendo tudo isso. Por quê? Porque, gente, nós vivemos envolto do fluido universal. Todos os espaços que existem entre planetas, em torno do nosso planeta, unindo todos os planetas, todos esses espaços, está ali o fluido universal. E nesse fluido universal, nós estamos ali como se fosse, uma vez eu li, eu achei muito interessante, um entendimento de que é como se nós estivéssemos num aquário sem limites. Que o aquário ele tem um limite, né? Ele é limitado. Mas num aquário sem limite. Porque todos tendo contato através daquele fluido que nos envolve. Né? Aí, o que acontece? Nesse momento em que nós entendemos esse fluido que que está aí preparadinho para a nossa sobrevivência espiritual, para a nossa vida, nós vamos interrogar também se nós chegamos a sentir que estamos sendo ouvidos. Que nós estamos sendo ouvidos, que nós, assim, o que é que nós canalizamos das conversas que nós temos, que nós precisamos trabalhar a canalização de tudo isso, né? Essa canalização, no mundo normal, igual nós estamos aqui, nas nossas conversas, nós canalizamos só aquilo que nos interessa. Não é assim? Nós conversamos com, às vezes eu estou aqui pensando uma coisa, uma pessoa fala uma coisa, eu saio daquele pensamento, presta atenção no outro, e nós vamos canalizando só aquilo que é do meu interesse. Então, a partir da hora que eu começo a entender essa grande oportunidade que Deus nos dá, dessa comunicação íntima que é preciso que tenhamos, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos esclarecer, para resolver a nossa vida, é só com isso, não é, gente? Aí, de repente, quando nós entendemos isso, nós vamos precisar de saber como utilizar isso. Como utilizar? Aí nós vamos pensar assim, todos nós estamos aqui na sala e cada um está pensando e recebe e imagina e trabalha a mente de uma forma diferente, porque somos individualidades. Mas nós não nos vemos espiritualmente aqui. Nós não nos enxergamos, nós estamos enxergando os corpos que temos. Não é assim? Aí, de repente, espiritualmente falando, mergulhados nesse fluido universal, nós temos, nesse corpo material, as antenas, para que nós possamos, a partir daquilo também, entender o que estão me falando, como está falando, de onde que eu estou recebendo, entendeu? De uma forma que eu possa compreender e também emitir. Então, de repente, nós esquecemos muito disso. Nós, assim, só às vezes canalizamos aquilo que materialmente vivenciamos e temos um contato direto, materialmente falando, né? Mas aí, quando nós vamos entender a ação da prece, nós precisamos observar que cada um de nós está em um canal. Vamos falar das ondas, né? Cada um entra na onda que ele interessa. Nós não ouvimos só o que interessamos. Aí, nós precisamos entender que esse canal em que nós nos encontramos, ele precisa ser estudado. Esse canal em que como que eu estou me sintonizando em tudo isso? Eu tenho que ter uma sintonização. Eu não tenho, eu nunca estudei isso, não percebi isso comigo, mas é preciso que eu perceba. Porque o meu pensamento, ele está o tempo inteiro trabalhando em mim. Porque é através do pensamento que depois, posteriormente, vem o quê? Vem as obras, vem a realização. Não é isso? Não é isso, gente? Aí, o que acontece? Quando eu trabalho o pensamento, primeiro vem a vontade. Então, vamos precisar, se o pensamento é o resultado de uma vontade, então eu tenho que trabalhar essa vontade em mim. Essa vontade, ela vai passar pelo pensamento e aí, o que vai acontecer? Com o fluido universal, ele é um instrumento para alcançar aonde quer que eu esteja almejando. Então, se o meu alvo é o mais alto, se o meu alvo é os meus amigos espirituais, bondosos representantes de Jesus na minha vida, se é Jesus, se é Deus que eu estou conversando, ali eu vou estar compreendendo isso. Eu tenho essa oportunidade. E tudo o que eu entender que a prece vai agir para que
atenda àquilo que eu busco, é preciso que eu saiba como que eu estou andando com tudo isso. Em que eu estou sintonizado. Qual canal que eu estou comigo, entendeu? Mantendo nos meus pensamentos, nas minhas vontades, não é assim? Então é preciso entender isso para que nós possamos também saber que não é à toa que nós vivenciamos tudo isso aqui como uma estrutura divina que Deus nos proporciona. Sabe por que tudo isso aqui também? É porque nós não somos sozinhos. É impossível sermos e estarmos sozinhos. Nós precisamos do outro para recebermos ajuda. Mas os outros, todos os outros, também esperam de mim a ajuda que eles precisam. Gente, aí quando nós estamos falando aqui dessa oportunidade que temos de entender esse fluido que nos envolve, nós precisamos saber que a cada vontade trabalhada, nós temos nessas antenas que estão ligadas o passado que trazemos, nós temos o presente, mas nós visualizamos um futuro. Esse futuro, ele é sempre melhor. O presente está sempre melhor do que o meu passado, mas ainda trazemos aqueles resquícios, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos no passado a nível de vício, de dificuldade, está conosco hoje ainda. De alguma forma, aquilo que eu venci ainda corre o risco de eu ainda voltar a trabalhar aquilo. Então, essa nossa sintonia é muito importante para que nós possamos nos fortalecer e dizer assim, isso eu já não faço mais, isso eu já não penso mais. Isso eu quero pensar sempre porque me fez um bem tão grande. Olha que descoberta boa que eu tive dentro de mim. Então, a partir de agora, a minha sintonia vai ser essa. Tudo isso nos trabalha intimamente, nos fazendo compreender essas oportunidades que Deus nos dá de canalizar o melhor. Aí, nós vamos aqui lembrar, nesse capítulo 27, nós vamos ler um pouquinho sobre essa ação da prece em um item, para dar tempo, em um item que eu achei muito importante. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente um texto extremamente esclarecedor e que já foi estudado aqui às 19h30. Ele fala assim: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. É isso que a gente está falando. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios desencarnados. Esta explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar eficácia à sua ação. Então, gente, quando ele fala para a gente aqui, né, ele fala que isso se dirige aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Nós ainda somos muito ligados a essa prece mística,
Quando nós estamos elaborando os nossos pensamentos em prece, que fala, Nossa Senhora, e não para, realmente, não tem esse Nossa Senhora, pode vir do fundo do coração em diálogo com ela, porque nós temos esse canal e chega até ela. Por que chega? Porque está ali tudo prontinho para que eu canalize. Mas se eu banalizo, se eu faço aquilo como uma coisa corriqueira, sabe, não passa muito de um certo nível de vibração. Não é isso mesmo? Vocês não concordam, gente? Então precisamos trabalhar isso conosco, porque isso aqui é um ensinamento para que nós possamos desenvolver em nós a vontade, mas é a vontade de aproximar em vibração do mais alto, porque a prece nos eleva. A prece, qualquer que seja, é uma vontade de fazer uma oração, ver algo bonito, falar que Deus abençoa, é uma prece que Deus abençoa mesmo. E aí, nós, às vezes, quando banalizamos, nós esquecemos que tudo isso nós estamos desperdiçando. É desperdiçar o que Deus nos dá, com alegria para o nosso progresso moral, para a nossa elevação espiritual. Então, aí, quando a gente fala que nós vivemos numa era, assim, uma era nós sabemos que hoje o homem mesmo, vamos falar assim, o homem material, nós aqui na nossa vida, nós nos satisfazemos materialmente com muitas coisas que o homem, na sua inteligência, ele busca realizar canalizando as ondas. E aí tudo material, tudo do lado material, os celulares que nós temos, não é? Os computadores, internet, gente, cada vez mais os países estão lutando aí por internet mais rápida, para que nós possamos receber tudo no mundo a tempo e a hora. Tudo isso, eles estão usando as ondas, estão usando tudo o que eles entendem de que esse fluido universal nos proporciona. Aí, o que acontece conosco? Nós não precisamos do aparelho aqui, não. Está tudo aqui. Está aqui. Está no nosso sentimento. É só nós canalizarmos e trabalhar isso nas nossas vontades. Mas o progresso material, ele nos proporciona um grande bem. Esse bem, ele nos alerta e, inclusive, nos coloca muito mais responsável, porque nós recebemos a tempo e a hora os sofrimentos do mundo inteiro, as notícias de mortes do mundo inteiro. Ele nos mostra sofrimentos diversos que a gente olha e fala, nossa, que coisa como é. Normalmente, na nossa rotina, a gente esquece da dor e fala assim, por que esse homem fez isso? Ah, não é possível. Tá vendo? Não tem prisão para um cara desse. A gente esquece da dor do outro e fala assim, gente, mas não teve nenhum policial para prender esse homem? E fica por ali. Então, aí a nossa responsabilidade, quando a gente fala que ela é muito maior, porque nós temos acesso, que seja de forma lenta hoje, de uma forma, mas nós temos, a todo momento, as notícias do que está passando com dor do outro lado do mundo, agora. Né? Se nós pegarmos aqui um aparelho de celular e rapidamente verificar o que aconteceu de 6 horas para cá, tudo a gente está atualizando. Então, é a responsabilidade que nós temos de parar segundos, minutos, ou junto com a leitura que estivermos fazendo, canalizar tudo isso que está ao nosso favor e que a espiritualidade conta conosco. Só que aí hoje nós temos aqui esse momento especial de entender o que seria o pedido de prece de um espírito sofredor. Quando o espírito está ali, naquele sofrimento amargo, que ele nem compreende como levantar, às vezes ele não tem nem como pedir a prece. Ele só sofre. Ele só sofre, mas está naquele momento de sofrimento muito ligado aqui, gente. Ele não está ligado ainda ao seu mundo espiritual. Ele não tem o esclarecimento espiritual e nem o conhecimento espírita da doutrina. Mas está ligado a tudo que ele elaborou aqui nessa última encarnação e preso a tudo isso. O que acontece quando os espíritos estão ali à mercê para ajudar? E aqueles espíritos não os ouvem, aqueles espíritos não os atendem, não sentem a presença. Os espíritos que estão ali sofrendo não entendem o trabalho que a espiritualidade não deixa de dar em assistência, os passes que eles estão ali sofrendo, mas com certeza as equipes espirituais estão ao redor trabalhando o equilíbrio com passes, com orações, com aconselhamento, mas eles não ouvem.
Porque a ligação dele, a sintonia deles, o canal deles ligado, não é com a espiritualidade, é aqui na Terra conosco. Por isso, a necessidade que nós temos sempre. Eles precisam das nossas preces, que eles estão enxergando, que eles estão vendo e que eles estão ouvindo. Porque eles ouvem mais a nós que estamos materializados e em condições de perceber e deles entenderem do que os espíritos que eles ainda não compreenderam. Então, aí, de repente, com as nossas preces, o que acontece? Eles de lá, eles vão chegando ao equilíbrio do coração, dos sentimentos, o alívio de uma dor, a compreensão de um passo, a compreensão de outro. Aí já começa a abrir uma brecha no coração para ele próprio fazer uma prece. E naquela hora que ele próprio emana, faz uma prece, emana do coração dele o quê? Aquela energia, a vontade nasceu, não é? A vontade nasceu através do movimento que nós demos através da prece, a vontade do espírito ali reagir nasceu. Aí o que acontece naquele momento? Ele vai reagindo e ele mesmo começa a entender a importância dele pedir socorro diretamente a Deus, ou compreender aquela canalização e já dar passos. Aí sim, aquelas anteninhas que eles têm, também como nós, vão canalizar com todo o coração o pedido de socorro, vão canalizar a espiritualidade que está ali juntinho a ele, que eles não percebem, e quando assustam, está ali sendo carregado nos braços, numa maca, já estão num leito de hospital espiritual e não compreendem. Não é isso, gente? Então nós precisamos entender que nós vivemos num mundo que está passando por um progresso muito grande e que nós temos um papel muito mais importante em tudo isso e uma responsabilidade muito maior de estar assim buscando realizar as preces a todo tempo. E especialmente de lembrar desses irmãos que pedem que rezemos por ele, que pedem que oremos por ele. Fazer isso com carinho, fazer isso com vontade, com toda vontade, ela tem uma eficácia imensa, porque os anjos estão aguardando. Esse nosso diálogo é de coração, compreendendo tudo isso, para ajudar as equipes que estão do lado de lá, com tanta luz, que não conseguem, e os espíritos sofredores não conseguem canalizar pela onda e pela sintonia que eles ainda trabalham em seu coração. Então vamos, nos libertar, entender. Eu achei interessante, porque essa oração hoje que nós temos, quando o Livro dos Espíritos nos apresenta essas preces, ele nos dá essa introdução, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, compreendendo o que ele veio nos dizer, o que seria essa prece para os espíritos sofredores. Então, ele apresenta duas preces para a gente. Essas duas preces é para nos inspirar, é para que nós possamos entender como que é importante as palavras dirigidas em favor desses que estão nos solicitando. Então, eu vou fazer aqui, e eu vou fazer a leitura das duas, para que nós possamos, então, ajudar aqueles que todos vocês no coração sabem que estão necessitando de prece, que já foram para o lado de lá. Nós precisamos, então, compreender uma forma de alcançar, esses nossos irmãos para que ajudá-los na boa sintonia, para que possam reagir e entender as mãos amigas que estão aguardando no caminho. Vamos lá. A primeira prece está assim: Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre os espíritos, Senhor, que estão neste momento sofrendo, nos solicitando prece, que falam aos nossos corações. Pedimos a vós, Senhor, por todos os espíritos do mundo inteiro, que estão desencarnando nas guerras, com a fome ou na aflição, na perseguição. Qualquer aflição, Senhor, que nesse momento está encaminhando espíritos para uma nova fase, e se ela é de sofrimento, Senhor, ajuda-os, bons espíritos que tendes o bem por ocupação única, intercedei conosco a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperanças, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam
dos bem-aventurados. Abriu seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadece e lhes deseja toda a felicidade. Agora a segunda prece. Derramai, Senhor, nós vos pedimos sobre todos os que sofrem, como espíritos errantes no espaço, ou entre nós, como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade das nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força de resistir o mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos, igualmente, Pai de misericórdia, pelos nossos irmãos, que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dais um fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada, e a coragem nos falta algumas vezes em meio a caminho. Tende piedade desses servos indolentes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permiti, Senhor, que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças. A perspectiva do perdão fortalece as almas. Abria, Senhor, para os culpados que se desesperam. E sustentado por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatarem o seu passado e se predisporem à conquista do futuro. Assim seja. Então, aqui nós finalizamos, essa parte desse estudo de hoje, agradecidos imensamente pela oportunidade. Boa noite a todos.